aqui compartilhar a tela com vocês. Alguém confirma aí para mim? Vocês estão enxergando a minha tela? Sim? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim? Ah, obrigado. Sim. Bom, então o tema da aula de hoje é o sujeito pretendido na educação física. O que eu estou fazendo, né? Até o final do mês passado, até o final de abril, eu passei todo o conteúdo por tópico curricular. Nós passamos por todos os currículos. Passamos, né, excetuando o currículo ginástico e o saudável, que vocês já tiveram aulas com a Iris e com o Kleber, e por esportivista, que vocês tiveram com vários professores, nós passamos pelo currículo psicomotor, desenvolvimentista, daí fomos para os críticos, né? Crítico superador, crítico emancipatório, e depois fizemos umas 4 aulas para falar do currículo cultural, né? Porque ele tem um embasamento mais complexo, mais quadro teóricos mais amplos, né? Ficamos ali umas 4 aulas para falar do currículo cultural. Daí, 2 aulas atrás, eu fiz um fechamento, né? Eu fiz um quadro classificando todos os currículos a partir de várias categorias, como conhecimento, corpo, criticidade, sujeito, né? Várias categorias. E fui clareando, é tipo passar um pente fino, né? A gente foi colocando os pingos nos is, fazendo um fechamento do semestre. Normalmente aquela aula eu faço justamente no fim do semestre, tá? Por que eu fiz antes? Primeiro porque nós estávamos na expectativa de sair de férias, lembram? Né? Que talvez a gente saísse de férias agora para voltar presencial em junho e julho. Ainda bem, né? A FIFISO tomou a decisão correta, a quarentena se prolongou, provavelmente vai se prolongar por junho também. Então, a decisão que o Massari tomou, e com o apoio dos professores, foi de encerrar esse semestre virtualmente. Então, aquelas aulas que nós voltaríamos para fazer as práticas, o que nós iríamos fazer? As práticas dos currículos que faltaram. A prática do currículo crítico superador e uma aula de debate. A aula do currículo crítico emancipatório e uma aula de debate. A aula do currículo cultural e uma aula de debate, né? Onde a gente iria vivenciar esses currículos. Infelizmente, isso não será possível, né? Eu acredito que a graduação é mais importante você vivenciar certas coisas e ficar em conhecimentos mais básicos do que você ficar se aprofundando teoricamente e correndo o risco de que ninguém esteja te entendendo. Por quê? Porque está distante da realidade do aluno, que ainda não dá aula, que quase sempre teve uma educação física escolar esportivista. Então, há um risco muito grande da discussão conceitual ela ficar perdida, né? Ela ficar aquém, além, muito além da discussão ali entre os alunos. Todavia, como a gente não vai poder fazer essas aulas práticas, né? A pandemia nos impossibilitou disso. Então, a única alternativa, e ela também tem os seus pontos positivos, é justamente o aprofundamento conceitual. Então, eu estou pegando esse último mês de aula, né? Nós temos aí mais 3 semanas de aula, 4, e depois nós temos a nossa prova, que vai ser, na verdade, esse trabalho que eu vou passar para vocês. A oportunidade, e como eu estou fazendo um tema diferente no diurno e no noturno, então eu tenho mais entre 6 e 8 encontros aí, né? Igual está sendo agora, para justamente me aprofundar conceitualmente, né? Ir muito além do que já me acostumei a ir em outros semestres, em outras oportunidades dessa mesma disciplina. A última aula já foi nesses termos, né? Foi uma aula de aprofundamento conceitual. Então, assim, não se preocupem que a gente vá se aprofundar demais caso algumas pessoas não estejam acompanhando. O que eu preciso que vocês entendam é o beabá de cada currículo. Eu preciso que vocês não podem sair dessa disciplina sem saber entender o que é um currículo tradicional, crítico e pós-crítico, e quais são os currículos tradicionais da educação física, quais são os currículos críticos da educação física, e qual é, né, porque é um só, o currículo pós-crítico da educação física. Pelo menos por enquanto é um só, né? Comentei com vocês que tem livros saindo aí, tem ideias chegando, existem outras propostas sendo acontecendo, né? Mas, até o momento, o único currículo pós-crítico bem estabelecido é o cultural.
Então, vocês não podem sair dessa disciplina sem identificar cada um deles. E assim, pelo menos os princípios básicos de cada um, né? Não, o currículo ginástico pretende um corpo forte, o currículo e assim por diante, né? O currículo X pretende isso, tá? Então, essas aulas de aprofundamento, elas servem justamente para a gente reviver o básico, né? Porque para eu me aprofundar, eu preciso sempre repassar. Em toda aula, eu repasso tudo, né? Então, a gente vai revendo o conteúdo, aula a aula, vai se repetindo. Isso ajuda muito a aumentar a compreensão, a fixar o conteúdo, a estabelecer novas relações, né? Enfim, para aprofundar mesmo, serviço de aprofundamento. Mas ela também serve para alimentar os alunos que estão gostando da discussão, que têm mais afinidade com o tema, que são da licenciatura mesmo, que pretendem dar aula em escola. Então, esses alunos, eles aproveitam melhor essas aulas, porque a gente vai mais longe, né? A gente vai, mergulha a fundo nos autores, tá? Então, a última aula já foi, nós falamos do conhecimento, como cada currículo entende o conhecimento, como os currículos tradicionais, o que é conhecimento, primeiro de tudo, né? E o que é conhecimento na visão tradicional, o que é conhecimento na visão crítica, e o que é o conhecimento na visão pós-crítica, como cada currículo modifica a sua visão de conhecimento. Hoje, nós vamos fazer um movimento semelhante. Nós vamos pegar uma categoria daquela tabela, que é o sujeito, né? E nós vamos ver o que é o sujeito em cada currículo, tá? Como cada currículo pretende formar o seu sujeito. Então, esse é o tema da aula de hoje. O sujeito pretendido na educação física, tá? Mas na educação física em qual? Aí depende, né? Cada perspectiva da educação física tem um sujeito filosófico em mente. Tá? Mas o que é essa discussão do sujeito, tá? Por que a questão do sujeito ela então, importante, né? Então, Descartes é um dos primeiros que vão trazer essa discussão do sujeito à baila. Nossa, de novo vai vir com filosofia. É inevitável, tá, pessoal? A ciência, que é o que vocês estão procurando na FEFISO, ela é filha da filosofia, né? A filosofia é esse amor pelo conhecimento, pelos pensamentos complexos, pela busca, o aprofundamento, do estabelecimento de relações, né? Criando conceitos, organizando o caos, né? A filosofia começa esse movimento. A ciência vem, então, a partir da filosofia. Tanto que os primeiros cientistas eram todos filósofos. Então, não tem como falar de conhecimento científico sem falar da filosofia, sob pena da gente ficar extremamente tecnicista, né? Então, quando a gente não sabe história da ciência e filosofia da ciência, a gente acaba aprendendo só o beabá, né? Só como calcular a quantidade de nutrientes que eu preciso para executar uma tarefa ou para emagrecer. Eu acabo decorando como funciona o ciclo de Krebs, né? Então, o que isso me resulta? Me resulta numa pessoa limitada do ponto de vista do estabelecimento de relações. Eu sou uma pessoa que eu consigo somente pegar certas parcelas do conhecimento mais amplo e aplicar ela num determinado ofício, tá? Inclusive, eu diria que quem não estabelece relações com a história e com a filosofia da ciência está profundamente condenado a também ter dificuldades de estabelecer a relação entre o próprio conhecimento técnico e a própria vida profissional. Então, é aquela pessoa que se forma, mas aí a hora que vai trabalhar mesmo não tem a menor ideia de como trabalhar, de como atuar, de como treinar, de como preparar um treino, de como preparar uma aula, enfim. Por quê? Porque não consegue ligar, né? Acha que as disciplinas são tão específicas que a pessoa não consegue relacionar uma coisa na outra. Claro que vocês podem culpabilizar o sistema de ensino por isso, né? Por esse método analítico cartesiano disciplinar, mas entretanto, assim como não adianta culpar os nossos pais pelos nossos problemas emocionais o resto da vida, não adianta culpar a formação por você ser um profissional ruim o resto da vida, né? Então, acho que nós temos a obrigação de fazer um movimento, de buscar o aprofundamento, buscar essa capacidade de entender o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, o que que a filosofia tem a ver com o currículo e o que que currículo tem a ver com eu dar aula em escola? Tem tudo a ver, né? São coisas profundamente ligadas, né? Então, Descartes é o cara que primeiro coloca essa questão do sujeito, né? Ele começa a refletir, né? Criar uma ideia filosófica
que o sujeito é o produto da razão. Então, ao ser capaz de pensar, eu estabeleço quem é o sujeito. Tá? Então, famosa frase de Descartes, né? Penso, logo existo, tá? Mas ele não faz isso sozinho, né? Tem uma série de pensadores considerados iluministas, né? Então, Piaget, por exemplo, né? Então, o Locke, né? O Hume, então são o próprio Nietzsche, né? Então são o Foucault e o Deleuze mais recentemente, né? Então todos eles fazem esse percurso filosófico discutindo o que é o sujeito. Mas para ficar básico aqui para a gente não precisar fazer todo esse percurso filosófico entendendo. Eu não vou aqui dar uma aula de filosofia, até porque né, não é o tópico e eu não sou tão competente assim nesse assunto, para dizer para vocês quem é o sujeito em Descartes, quem é o sujeito em Piaget, quem é o sujeito em Deleuze, sabe? Então, até é um tema que me interessa, né, principalmente a partir desses três últimos, tá? Nietzsche, Foucault e Deleuze, eu até tenho alguma propriedade para falar quem é o sujeito para eles, e eu entendo a partir deles a crítica que eles fazem desses outros três aqui, né? Quem é o sujeito para Descartes, Locke e Piaget, mas a questão hoje não é essa. A questão hoje é entender o que é essa porra dessa ideia de sujeito. Então, o senso comum costuma pensar o sujeito como o caráter, a personalidade, a alma. O que é o senso comum? É o que nós, todo mundo que não estuda a filosofia do sujeito, pensa, né? É a ideia que você tem de você mesmo, tá? Então, os alunos que estão na aula, nesse exato instante, eles têm uma ideia de si mesmo, uma ideia sobre quem é a pessoa, a própria pessoa. Isso é o sujeito, tá? E ele é um problema filosófico, sim, né? Então, só para vocês entenderem por que essa é uma questão filosófica importante. Um exemplo. Um criminoso que nasceu numa favela e com 20 anos ele já é um assassino. A culpa é dele que não tem caráter e se deixou influenciar, ou a culpa é da sociedade que maltratou esse sujeito e praticamente fez ele se tornar um criminoso? Veja, você vai responder essa pergunta de acordo com a concepção do sujeito que você está ancorado, né? Se você pensar o sujeito enquanto uma essência a priori, como é o modo cartesiano, por exemplo, você pode culpabilizar o sujeito completamente. Se você pensar esse sujeito como fruto de uma construção social, um sujeito sociológico, você vai pensar ele como alguém que se tornou criminoso por causa da sociedade, né? É igual aquele filme do Coringa, né? Então, o Coringa, ele é louco. Assistiram aquele último filme do Coringa lá? É muito bom, eu recomendo. O Coringa é louco e é maldoso, ou foi a sociedade doente que despertou nele essa maldade, né? Então, é uma questão que, dependendo da sua perspectiva filosófica, você vai responder de um jeito, tá? Mas não é isso. Inclusive, naquela discussão sobre identidade, né? Nós vimos três concepções de sujeito. O sujeito do iluminismo, né? Que é o sujeito cartesiano por excelência, que é o sujeito racional. O sujeito sociológico, quando ele é influenciado pela sociedade, mas ainda assim ele tem uma certa essência. E o sujeito pós-moderno, né? Que é o sujeito que é construído nas relações, onde ele até tem algum potencial ali de vetor de força na construção de si, mas basicamente ele é fruto das identificações e das sujeições, tá? Então, quem disse isso? Stuart Hall não está aqui nessa foto, tá? É uma outra, como Hall vê o sujeito. Então, olha lá, olha como a questão do sujeito ela é atravessada. Por que eu ensinei para vocês como Hall vê o sujeito? Porque a perspectiva do Hall dos estudos culturais vai alimentar o currículo cultural da educação física. E eu queria chegar no currículo cultural. Eu estudo Foucault e Deleuze. Por que eu não passei, e um pouco de Nietzsche, por que eu não passei a concepção desses três para você de sujeito? Porque esses três aqui não influenciaram nenhum currículo de educação física. Não existe nenhum currículo da educação física apoiado em Foucault, Deleuze e Nietzsche. Foucault até tem um pouquinho de espaço no currículo cultural, mas não dá para dizer que é uma perspectiva Foucaultiana de educação. Começa a surgir alguns trabalhos ancorados nesses três. Mas quando a gente estudou o currículo desenvolvimentista e psicomotor, nós vimos Piaget, por exemplo.
Então, quando o Piaget explica as fases do sensório motor ao operatório formal, o que ele está ensinando é uma concepção de sujeito. Ele está ensinando como o sujeito aprende. Então, Piaget influenciou a educação física, pelo menos um currículo da educação física. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão do sujeito. Antes de eu avançar para a aula, né, até agora era a introdução, mas a introdução era o mais difícil, não se assustem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam essa ideia de sujeito? Quem cala, consente, né? Então vamos avançar o conteúdo. Vamos lá. Vamos começar com os currículos tradicionais da educação física. Da onde que os currículos tradicionais da educação física tiram os conhecimentos que dão sustentação para as suas práticas das ciências da aptidão física e da saúde? Mais especificamente, da anatomia e da biologia. Quais são os currículos tradicionais da educação física? O currículo ginástico ou saudável, né, neo-higienista, o currículo esportivista, o currículo desenvolvimentista e o currículo psicomotor. Então, que tipo de sujeito se pretende formar nesses currículos da educação física? Então, eu tenho aqui algumas características de um sujeito que é o alvo das aulas dos currículos tradicionais da educação física. Então, vamos lá. Um sujeito urbanizado, ou seja, que seja afeito à vida na cidade e não, assim, sobre o ritmo da vida rural, né? Um cara urbano, né? Um cara que obedece o relógio, né? Uma pessoa disciplinada, né? Uma pessoa dócil, uma pessoa que obedece às leis, uma pessoa que obedece o patrão, uma pessoa que trabalha, que cumpre metas, que apresenta resultados. Esse é um objetivo. E higienizado socialmente. Como assim higienizado socialmente? Perceba que aqui eu estou em qual currículo, né? Nessa primeira carreirinha aqui, ó, nesses daqui eu estou em qual currículo? No currículo ginástico, né? Ah, ah, higienizado socialmente. O que significa isso? Que faz, que adere a certas práticas sociais, que não é alcoólatra, que não falta ao trabalho, que paga suas contas, né? Eugenizado racialmente, né? Ou seja, modelizado pela Europa. Então, um currículo eugenizado é um currículo que as pessoas têm o mesmo padrão de físico da Europa. Hoje em dia, isso se atualizou, a gente pode chamar esse padrão fitness, né? Então, qual é o grande foco, né? Pessoas que não são sedentárias, que têm um determinado tipo de corpo que atende a um padrão. E também essa é o quê? Um sujeito competitivo, que quer vencer a outra empresa. O cara que é trabalhador, que sabe trabalhar em grupo, que é motivado, né? Que é vitorioso. Então ele consegue vencer a outra empresa, ele consegue vencer os seus companheiros, ele produz mais que todo mundo, né? Aí o currículo, aí entramos no desenvolvimentista, movimentos padronizados, um sujeito coordenado, um sujeito que é capaz de se movimentar a partir de habilidades motoras básicas bem amadurecidas, né? E aí vale para todos os currículos aqui. Um sujeito dócil, um sujeito acrítico. Ele não quer mudar a sociedade, ele quer se adaptar à sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de um sujeito criativo e inteligente e emocionalmente equilibrado. Por que que fulano tem que ser criativo, inteligente e emocionalmente equilibrado? Justamente para produzir mais, para ser mais trabalhador, para ser mais competitivo, para ser mais vitorioso, né? Então ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Socializado, mas uma socialização acrítica, não uma socialização para mudar a sociedade, para transformar o status quo, mas sim uma sociedade para um sujeito que se adeque aos valores sociais, que seja alinhado com o que a sociedade contemporânea entende de como as coisas devem ser. Um sujeito que aí entramos no saudável, um sujeito que cuida da sua saúde, né? Esses daqui, ó, crítico, criativo, emocionalmente equilibrado, socializado é o psicomotor, né? E o sujeito saudável, que saiba, e agora nós estamos aonde? No currículo saudável, no neo-higienista.
alguém que sabe cuidar da sua saúde, que sabe os alimentos que eles têm que comer, que gosta de fazer atividade física, né? Praticante de atividade física, ou seja, um sujeito produtivo, tá? Bom, tem alguma coisa errada com todas essas coisas? Não. Nós não estamos aqui no campo do bem e do mal, tá? Quando eu explicito quais são os objetivos do currículo tradicional, eu não estou dizendo que o currículo tradicional é ruim. Eu estou dizendo que ele é acrítico. Acrítico no sentido de que basta isso e tá bom. Não significa que isso... então quer dizer que não é para eu fazer atividade física mais? Quer dizer que tá errado eu cuidar do meu corpo? Ninguém está falando isso. Nós estamos dizendo que talvez, para algumas perspectivas, isso seja pouco. Para quem é tradicional, para quem é acrítico, isso daqui tá ótimo, é só isso daqui. Mas os currículos críticos da educação física, eles acham que tudo isso daqui é pouco. Isso aqui é pouco. Que muitas vezes, quando o sujeito é esse tipo de pessoa, ele se forma esse tipo de gente, o que ele acaba fazendo muitas vezes é viver uma vida que é prejudicial para ele mesmo. Ou seja, é alguém que não joga no próprio time, né? É alguém que não vive a própria vida. É alguém que está sendo enganado por ideologias. É alguém que está alienado da própria produção da sua vida, do seu próprio produto do seu trabalho, dos seus esforços, do seu tempo, do seu suor. Então, que sujeito se pretende os currículos críticos? Alguém que seja emancipado dessa ideologia do capital. Alguém que seja crítico ao capitalismo. Alguém que queira mudar, que queira uma outra sociedade, uma sociedade onde não seja dinheiro o principal valor, o lucro o principal objetivo, o acúmulo e o consumo o desejo de todos. Mas para isso, para mudar a sociedade, tem que ser um sujeito racional, tem que ser um sujeito científico. Para quê? Para que ele saiba usar os conhecimentos científicos e se tornar consciente da sua qualidade, né? Da sua condição, da sua situação enquanto ser social, tá? E o interessante é que tanto esse sujeito aqui, que é o sujeito moderno por excelência, né? Que é o sujeito cartesiano, tá? Ou, né? Você pode pegar esses três aqui, ó, como modernos, tá bom? Esses três aqui como pós-modernos. Aqui, todas essas concepções de sujeito, elas são modernas. Como assim? Em que sentido? No sentido que entende-se a razão, a capacidade de pensar, como a principal qualidade do sujeito. O sujeito é o que ele pensa, né? Enquanto que para os pós-modernos, o corpo, o sentimento, influencia muito o que o sujeito é, e não só o que ele pensa enquanto ser racional. Logo, o sujeito dos currículos críticos, tanto do crítico superador quanto do crítico emancipatório, que são esses dois aqui, eles ainda colocam essa ênfase no racional. Logo, eles também são modernos. O sujeito que se pretende formar nos currículos críticos são críticos, sim, porém moderno. Que é essa ideia de que o pensamento é capaz de ser o principal vetor de força na composição do sujeito. Qual é o problema, então, para os currículos críticos? Por que as pessoas não estão pensando? Por que o trabalhador aceita o salário baixo? Por que o trabalhador aceita que o governo arranque todos os seus impostos e não devolva com uma condição de vida interessante? Porque ele está alienado pela ideologia do capital. É como se ele estivesse sendo enganado por essa ideia de que que o consumir é o mais importante, que ter dinheiro é o mais importante, que o colega dele é competidor dele, não um amigo, e não um ser social do qual ele divide o planeta, a cidade, o país, a nação, etc. Tá? Então precisa de um conhecimento científico para desalienar essa pessoa. Mas ainda é moderno. Por que ainda é moderno? Porque ainda acredita que o que mais influencia o sujeito é a sua razão. Bom, o que esse cara aqui vai começar a dizer, né? Esse cara aqui, Nietzsche, né? Vai começar a dizer, tá? Esse figurinha aqui vai começar a dizer é que tem muito mais no ser humano do que o pensamento racional. Claro que não é só ele que diz isso, tá? Freud também vai falar do inconsciente. Então tem muitas pessoas. Isso aqui
não é uma aula de filosofia, né? A gente precisa entender a educação física. Então, eu estou sendo assim bem sobrevoo mesmo na questão filosófica, tá? É bem por cima, bem sendo bem sumário. Mas Nietzsche é um dos caras que vai dizer que muitas coisas de que a gente pensa não é a razão que determina, mas é o próprio corpo e a maneira como ele é afetado pelo mundo. Então eu vou dar uns exemplos bem besta aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês já perceberam como nós somos pessoas diferentes quando nós estamos com fome? Ou quando nós estamos com dor de cabeça? Ou quando nós estamos tristes? Ou quando nós estamos cansados, estressados, ansiosos, preocupados? Ou já perceberam como a gente muda a nossa maneira de ser quando a gente está apaixonado? Quando a gente conhece uma coisa legal, quando a gente descobre uma atividade bacana, quando a gente faz novos amigos? Então, olha como a gente é facilmente influenciável pelo que a gente sente e não pelo que a gente pensa. Então, Nietzsche começa a perceber que todos os filósofos, eles colocavam muita ênfase na razão, sendo que o corpo não pode ser alijado desse processo, né? O corpo é uma das fontes primárias de constituição da subjetividade. A razão é mais um processo. O processo racional é só mais um de todos os processos que o corpo realiza, tá? E aí tanto Foucault quanto Deleuze vão continuar nessa esteira. E os únicos que vão entender o sujeito, né, dessa forma na educação física é o currículo cultural. Então, qual é o sujeito que se pretende aqui, né? Um sujeito pós-crítico, ou seja, um sujeito que está aberto para as outras sensações. É um sujeito não preconceituoso. Ele é único, ele não é fascista. O que sentido fascista? É um sujeito que ele está mais preocupado em o que faz bem para ele do que ficar preocupado em leis e normas e moralidades e regras em relação aos outros, né? Então, assim, o que são os preconceitos não são pessoas determinando o que é certo e o que é errado. Então, sei lá, o preconceito sexual. Então, fulano é homofóbico, isso é errado. Por quê? Porque eu acho que é errado. Então, veja quanto a pessoa está preocupada com a sensação do corpo alheio, né? Possivelmente uma inveja, né? Uma vontade muito grande de dar a bunda e não tem coragem, né? E aí ela fica se preocupando, virando fiscal de cu alheio, né? Então, o currículo cultural, ele vai no inverso disso. A ideia é formar pessoas que entendam que nós temos que estar aberto para as culturas, para as diferentes formas de ser, para as diferentes formas de existir, para as diferentes formas de sentir o mundo, de experimentar o mundo, e que as pessoas têm que ter total liberdade. Se ela gosta de capoeira, ela vai praticar capoeira. Se ela gosta de futsal, ela vai jogar futsal. Se ela gosta de basquete, ela vai jogar basquete. Se ela gosta de balé, se ela gosta de hip hop, e assim por diante, né? Isso para ficar no campo da educação física, né? Se você for levar para o campo sexual, para o campo racial, para o campo do gênero, etc., você vai modificando. O grande intuito do currículo cultural é desconstruir preconceitos que normalmente são racionais, tá? Se você perguntar para o homofóbico, ele vai ter boas explicações o porquê é errado, né, você fazer sexo com uma pessoa do mesmo gênero, né? E assim por diante, tá? Se você perguntar para o racista, ele vai ter boas explicações, ainda que hoje ele não fale mais sobre isso, né? Porque é contra a lei, você não pode mais falar mal de outras raças, porque senão você vai preso. Mas antes da lei, a gente escutava bastante, né? Eu tenho bisavós que são descendentes de espanhóis e são bem racistas, né? Então eu escutei assim umas barbaridades que eu nem vou repetir aqui. Quando eu era criança, eu escutei muita idiotice nesse sentido, né? Atribuindo uma essência à cor, atribuindo uma essência ao formato da pessoa, né? Ao seu corpo e partindo de preconceitos a partir daí, tá? Então, o currículo cultural é o único que tem um sujeito pós-moderno, né? Um sujeito pós-crítico. E o grande objetivo do currículo cultural é formar alguém que não é preconceituoso. O que quer dizer não fascista, né? Fascismo vem de fácil. Vocês estão tendo aula de anatomia, né? Vocês aprenderam, por exemplo, o que é uma fáscia, né? Que é a união de muitas fibras para formar um tecido conjuntivo, que faz a junção de alguns músculos, né? No sistema esquelético.
Então, fácil é as fibras juntas. Então, o bambu, por exemplo, é um fácil ali, né? Fácil de bambu, é um monte de fibra que junto fica forte. Então, o fascismo é um movimento italiano, começa com Mussolini, que era a ideia de todo mundo junto ser mais forte. Só que para todo mundo ser junto, tinha que ser igual. O fascismo pregava que todo mundo tem que ser igual. E aí, ser igual é a ideia de combater qualquer um que pensa diferente. Então, para a gente ser junto, temos que ser todos iguais. E quem é diferente? E quem pensa diferente? Quem quer ser diferente? Essas pessoas eram perseguidas. Então, o nazismo é uma espécie de fascismo, né? O nazismo também. Então, se você não for ariano, se você não for alemão, se você não for cristão, se você não for europeu, você é escória e você tem que ser eliminado. E aí eles colocaram lá nos campos de concentração judeus, ciganos, deficientes físicos, comunistas, qualquer pessoa crítica do governo, né? Eles foram lá queimados lá nos fornos nazistas, tá? Então, talvez essa palavra corra o risco de se tornar muito banalizada, mas aqui é conceitualmente uma ideia de quem não tolera o diferente. Eu não tolero que você goste de funk. Não pode, tá errado. Eu não tolero que você torça pro Corinthians. Pelo amor de Deus, como você torce pra essa porra desse time? Você tem que morrer, sabe? Então esse é o fascista, né? Esse é a pessoa que não aceita as diferenças, né? Então o grande sujeito pretendido pelo currículo cultural é alguém que não seja preconceituoso e que seja capaz de lutar para se afirmar em primeiro momento, né? Se for alguém marginal, se for uma mulher, se for um homem, se for um umbandista, se for um homem homossexual, quer dizer, né? Se for um transexual, se for um budista, se for um etc. Se você pertence a qualquer grupo cultural que é marginalizado, né? É a ideia de você se afirmar primeiro como pessoa, sem precisar se sentir vergonha de quem você é, e no segundo momento você lutar por um mundo que aceite as diferenças, né? Para que todo mundo possa ser quem é e não ser agredido, não ser assassinado, não ser atacada só por ser mulher, não apanhar do marido só porque falou não, sabe? Esse tipo de coisa, né? É esse o sujeito que o currículo cultural pretende formar, tá bom? Então era a aula de hoje era essa, na verdade, poucos conteúdos, né? Mas também bem complexos. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar a gravação e abrir para perguntas agora, tá bom?